Bom dia Eu a vou tentar todos. ficar. Nosso trabalho é sobre o falecido Matias Pascal. Pode passar aí. Os integrantes do nosso grupo são esses que aparecem na tela. E nós ficamos com o tópico 2, que basicamente trata da inspiração que o autor teve para escrever a obra, da transformação da realidade, isso é, os elementos da vivência dele que estava presente no texto, e a interpretação da obra por nossa parte. O livro começa numa biblioteca em que o Mattia Pasquale foi convencido pelo padre Pellegrinoto a escrever o livro que ele está escrevendo. E nessa parte tem umas discussões bem filosóficas a respeito dele com o padre Pellegrinoto, e também ele introduz nessa parte que ele trabalha numa biblioteca, recebia um saláriozinho, nessa época ele já estava pobre, só que antes ele era um cara rico, dono de muitas propriedades que o pai dele deixou como herança depois da morte dele. Ele nunca conheceu o pai, morreu de uma febre perniciosa e acabou deixando a família. Enquanto isso, a mãe tinha contratado um cara para estar cuidando da herança da família. Só que esse cara, como o próprio Mattia Pascal apelidou ele carinhosamente de topeira, só extorquia os bens da família dele. Referente à infância do Mattia, ele vivia com a mãe dele, ele não cita muitas coisas, ele tinha um irmão chamado Roberto, ele não gostava muito de estudar, mesmo ele tendo estudado em casa, e ele sempre teve condição financeira boa, então ele sabia que mesmo que ele não estudasse, ele teria recursos, e é basicamente isso, a infância dele, não tem muito o que se comentar. Durante a sua juventude, Mattia Pascal era roubado por Bata Malagna. Só que ele percebia, mas ele não dava muita importância, pois a família dele tinha muito dinheiro. Ele acabou tendo um caso com a esposa do Malagna, Olivia, porque ele percebeu que o Malagna brigava muito com ela. E nesse rolê aí ele acabou engravidando ela. O Mattia, ele engravidou a Olivia, não só por promiscuidade, mas também como uma forma de ajudá-la, já que uma das crises do casamento dela com Malagna era justamente a ausência de filhos, e engravidando ela, dando um filho ao Malagna, de certa forma, ele resolveria boa parte dos problemas. O Mattia, ele tinha alguns amigos, e um deles era o Pomino, que era bastante apaixonado na sobrinha do Malagna. E ele basicamente pediu pro Mattia arrumar ela pra ele, só que nesse processo de convivência, o Mattia e a Romilda, a sobrinha do Malagna, acabaram se gostando e tendo um filho num relacionamento fora do matrimônio, o que na época forçou eles a casarem, mesmo que fosse contra a vontade da sogra do Mattia, a viúva Pescatore, que, apesar de ser estranho, queria que a sua filha casasse com o seu tio, o Malagna. Devido às necessidades que eles estavam passando, o Mattia resolve arrumar um emprego para conseguir pelo menos sustentar dignamente a nova família dele. Aí eles foram morar com a sogra e eles acabaram indo morar juntos, Romilda, a sogra e a mãe do Mattia. E logo depois disso, os filhos da Romilda nasceram, gêmeos. O primeiro morreu logo depois do parto. E devido a problemas com a família, a mãe logo se mudou da casa nova e foi morar com a tia Escolástica, porque eles estavam tendo diversos problemas familiares e eles não eram muito chegados um no outro. Então a mãe se mudou. E passou um tempo e a outra filha, que o Mattia já tinha se afeiçoado um pouco, também veio a falecer, e algumas semanas depois a mãe também. E com isso o Mattia ficou bem deprimido. Depois da morte das filhinhas dele e da mãe, ele começa a passar por um estado depressivo e ele acaba não sabendo como lidar. A mulher dele também estava passando por uma situação bem complicada. Na casa deles, ele continuou tendo muitos conflitos com a sogra. Isso fez com que ele pegasse as 500 liras que o irmão dele tinha dado a ele para poder cuidar do velório da mãe. E ele saiu e foi até Monte Carlo. Chegando lá, ele avista um cassino, na qual ele não foi para lá com a intenção de apostar, porém
surge um interesse e ele acaba ficando lá por 12 dias, após que ele começa a apostar na roleta, ganhando bastante dinheiro. Isso também foi uma forma que ele encontrou de conseguir lidar com o luto e chegar a um estado de êxtase, por conta da adrenalina, esquecendo dos problemas que ele havia passado. E após muitas apostas, mesmo ele ganhando e perdendo bastante dinheiro, ele saiu com uma boa quantia. E teve uma enorme visibilidade no cassino pelo fato de ele saber apostar muito bem. Tanto que as pessoas que apostavam lá, muitas vezes pediam para ele apostar para elas. Mas no caso ele recusou e decidiu parar de apostar para viver uma vida melhor. Beleza, o saldo do cassino foi positivo. O Mattia foi para lá com 500 liras e saiu com 82 mil. Era uma quantia bem elevada para a época. Daria para ele pagar boa parte das dívidas e ainda sobrar alguma coisinha ali, nada muito demais. E bem, ele rumou de volta à sua cidade e quando ele estava numa estação de trem, ele ouviu 3 pessoas conversando sobre uma suposta morte em Mirano, que era o lugar em que ele habitava. E como era uma cidade pequena, Mattia logo desconfiou, porque em cidade pequena todo mundo se conhece e ele provavelmente conheceria quem tinha morrido. E se aproximando um pouco na estação desses homens, ele ouviu que ele que tinha morrido, que tinha encontrado o corpo de Mattia Pascal. E quando Mattia escutou essa notícia, ele entrou num transe psicológico. Ele simplesmente não sabia o que estava acontecendo. Por um lado, ele se sentia muito estranho porque ele tinha morrido mesmo estando ali. E por outro, ele se sentia aliviado, até porque Mattia não gostava muito de sua própria vida. Ele tinha muitos problemas, muitas dívidas, e já não gostava mais tanto da esposa e nem da sogra. Então, esse foi um dos momentos mais marcantes da história, psicologicamente falando, pro personagem. E foi um ponto de virada na vida de Mattia, porque ali ele entrou num dilema, se ele escolhia virar uma pessoa nova, ou se ele apenas prosseguia com a vida que ele já tinha. Então, Mattia, ele faz uma decisão muito difícil e resolve abandonar a vida antiga dele e seguir um novo rumo. Ele acaba escutando algumas conversas na estação e ele acaba mesclando um nome que ele escutou e um sobrenome que ele escutou. É assim que surgiu o nome Adriano Meis, que foi o nome que Matheus acabou adotando. Então, a partir do momento que ele se torna Adriano Meis, que ele se autonomeia, ele começa a pensar também no passado desse novo personagem que ele encarna e pensando como as pessoas veriam ele caso perguntassem alguma coisa. Então, ele começa a planejar uma história de vida para o Adriano Meis. Então, a partir do momento que ele se vê como Adriano Meis, ele acaba ficando feliz, entre aspas, porque ele acaba encontrando a felicidade na liberdade que ele estava almejando há bastante tempo. E a gente separou um textinho que ele fala, que achamos interessante. Fala assim: agora eu me encontrava só, e mais só do que assim não poderia estar no mundo, desligado no presente de todo vínculo e de toda obrigação. Livre, novo, dono absoluto do meu nariz, sem mais o fardo do passado, e tendo à frente o futuro, que poderia moldar o meu bel prazer. Ah, era um par de asas, como me sentia leve. Então, Adriano Meis passou 2 anos vagando por aí, normalmente dormindo em hotéis, porque ele tinha bastante dinheiro. Ele mudou bastante coisa do visual dele, como por exemplo cortou o cabelo. Depois de um tempo, ele passa a tentar achar uma moradia, no caso adquirir uma, só que ele não pode, porque ele não tem sequer ao menos uma identidade. Após ver que não consegue nem mesmo comprar uma casa, Adriano se desilude e vê que ele não é tão livre quanto ele pensava. Então, cansado de viver como um nômade, ele decide de fato mudar para um lugar fixo, no qual ele não devesse apresentar nenhum tipo de documento. Então, ele ruma para Roma, no qual ele acha uma estalagenzinha, que é administrada pelo Sr. Anselmo, e passa a viver lá. E nessa estalagem do Sr. Anselmo, também morava a filha dele, a Adriana, e também morava uma outra inquilina, a senhora Caporali, que era uma pianista
e que estava lá só de inquilina também. No começo, o Adriano, ele teve um pouco de dificuldade para ter uma relação mais íntima com os inquilinos. Só que depois eles começaram a se aproximar, principalmente da Adriana, em que o Adriano ele começou a ter uma relação mais próxima mesmo. E depois chegou o Papiano, que é o cunhado da Adriana. E com isso todos os problemas chegaram. O Adriano, ele desconfiava do Papiano, que ele tinha segundas intenções. Nessa parte houve um probleminha no áudio, mas nela basicamente o Arthur falava que o Papiano também desconfiava do Adriano Meis, e por isso tentava fazer algumas emboscadas para Adriano. Uma delas foi levar um falso primo dele, na qual o Adriano não caiu, e uma delas foi por pura coincidência, que veremos a seguir com a explicação do César. Adriano, então, pelos conselhos de Adriano e também por medo de ser reconhecido pelo espanhol, decide fazer uma cirurgia no olho para mudar seu visual. Até porque ele era, palavras menos formais, ele era vesgo. Durante seu repouso, Adriano começa a conversar com Anselmo, que o introduz à sua religião, que no caso era espírita, e fala sobre as sessões espíritas. Sob a influência de Anselmo, é organizada uma sessão espírita no quarto onde Adriano está repousando, e alguns novos personagens são introduzidos nesse processo. Um deles veio diretamente de Nápoles e tinha bastante influência naquela cidade. Mas esse não é o tópico principal nesse momento. A sessão espírita foi um acontecimento bem marcante na história, até porque rolaram algumas coisas meio estranhas nela e que ficaram de aberta interpretação, mas é nesse momento que a relação de Adriano e Adriana é intensificada, pois rola um beijo, mas não só isso. Também rolam algumas manifestações espirituais de fato, como algumas coisas levitando, apesar de toda a desconfiança que Adriano teve nesse processo. E a sessão espírita, além de ter segundas intenções por parte do Papiano, ela se encerra com o irmão do mesmo tendo um ataque epiléptico e caindo com força sobre o chão, assustando todos que ali estavam. Logo depois da recuperação, depois do fim das sessões espíritas, o Adriano, ele percebe que ele havia sido roubado. Então, Adriano conversa com a Adriana e eles têm uma discussão após o dinheiro ser roubado, e a Adriana pressiona o Adriano para denunciar o roubo, porque ele estava desconfiando do Papiano. Só que ele acaba não denunciando, porque ele não podia denunciar, ele não tinha documentos, e ele simplesmente não podia denunciar para a polícia sem os documentos. A partir daí, o Adriano ele é convidado por uma pessoa importante, através de Papiano, e lá todos vão para a casa desse homem, e lá também ele acaba tendo um conflito com... Depois que ele tem esse entendimento com um pintor, ele vai para as ruas atrás de 2 padrinhos para poder ter um duelo justo, porém ele acaba ficando indignado e não encontra ninguém que pudesse o ajudar. Adriano não acha pessoas para o defender, porque no caso ele não tem identidade, ou seja, não dá para recorrer a nenhuma autoridade. E ele começa a ficar muito incerto, lembrando do seu passado e prestando atenção no seu presente. No mesmo dia em que houve esse desentendimento com o pintor, Adriano Meis, vendo que o seu futuro era totalmente incerto, que mal conseguia se defender, decidiu se suicidar. Isso é, Mattia Pascal retornaria dos mortos. Nós conseguimos ver esse sentimento de incerteza e vontade de voltar ao seu passado, de certa forma, no seguinte trecho. Considerei uma sorte que me julgassem morto, pois estou mesmo morto. Morto? Pior do que morto. Foi justamente o que me lembrou o Sr. Anselmo. Os mortos não precisam mais morrer, mas eu sim. Eu estou ainda vivo para a morte e morto para a vida. Com efeito, que vida pode ser a minha? O tédio de antes, a solidão, a companhia de mim mesmo. Ao chegar na casa do seu irmão, ele recebe uma notícia bem desagradável. O Beto fala para ele que a Romilda havia se casado com um Pomino devido ao suposto falecimento do Mattia, e que ele teria o direito de retornar ao casamento com ela se ele quisesse. Depois ele vai em direção à casa de Pomino,
planejando uma vingança para ele e para Romilda, porque ele realmente não esperava que os dois ficassem juntos. Então, o recém-ressuscitado Mattia Pascal parte para a casa de Romilda, rumo a realizar sua vingança. E chegando lá, ele deixa todo mundo surpreso, mas até então Mattia Pascal estava morto. E o Pomino fica furioso com o fato de que ele poderia simplesmente casar com a Romilda de novo, reivindicar o casamento, no caso. O Mattia, chegando no lugar, ele ficou bastante chateado, até porque ele viu que as pessoas esqueceram de sua morte rapidamente, tanto é que sua esposa se casou com o seu amigo, logo em seguida. E ele não queria de fato retornar ao casamento dele. Ele basicamente só queria levar a discórdia àquelas pessoas como uma forma de vingança. Então ele usou o direito que ele tinha como uma forma de chantagem ao Pomino e a Romilda, a ex-esposa dele neste caso, só para incomodá-los de fato. Chegando no lugar, você também notava-se que a sogra dele ainda continuava viva e bastante revoltado com a presença dele ali. Você também podia ver que nessa situação o Mattia já estava um pouco mais sádico, um pouco mais maluco, assim podendo dizer. Ele já não ligava muito mais para as coisas, ele só queria trazer o caos. E depois de causar tanta discórdia, ele volta a morar com a tia dele, a tia Escolástica, e ele volta a trabalhar na biblioteca, junto com o padre, onde ele trabalhava antes. Então ele resolve ir no seu túmulo e ele se orgulha de ser o falecido Matias Pascal. E depois ele volta para a biblioteca, né? E o padre convence ele de escrever essa história. Ele fica 6 meses fazendo essa obra. Depois de a gente ter contado a história, a gente chegou à conclusão e dividimos a conclusão em 3 partes, que foram na obra, no autor e a opinião do grupo. E a opinião do nosso grupo sobre a obra foi que ela tem um final inesperado, mas a história ela foi muito bem estruturada e foi uma das melhores obras do Pirandello, sem dúvida nenhuma. Adentrando um pouco na inspiração do autor, nós podemos ter diversos romances bem populares na época, assim como também nós temos poemas italianos e um aspecto, de certa forma, da comédia, até porque o Pirandello ele estudou de fato comédia na Alemanha. Assim como ele estudou comédia, o Pirandello ele também foi um estudioso do campo do teatro. E isso se reflete na obra de forma que a ambientação nos locais é muito bem feita, você consegue de fato imaginar bem facilmente. Isso se dá pela presença do Pirandello nesse campo teatral. Durante o nosso trabalho, a nossa análise, em geral, o livro a gente gostou, é um livro bom. E também a gente chegou à conclusão de que talvez fosse uma fuga do autor da sua realidade. Talvez fosse meio que um sonho dele, já que ele teve tantos problemas na vida, como o próprio Mattia Pascal, e às vezes era justamente o sonho dele fugir dessa realidade. Pirandello, ele também foi um cara que teve muitos problemas com a mulher dele, isso deixava ele bem triste, e talvez o livro fosse justamente uma fuga dessa realidade, como se fosse uma espécie de conforto para ele. A gente chegou na conclusão sobre o Mattia Pascal agora, já que o Bueno comentou sobre a questão do Pirandello, que muitas pessoas pensam que o final do livro foi uma obra em aberto, assim, como uma interpretação própria. Realmente foi um final bem inesperado, ninguém
pensou que ele fosse voltar. Porém, a gente também tem que levar em consideração que ele só teve 6 meses para conseguir escrever esse final, enquanto ele estava lá com o padre. E o Mattia Pascoal conseguiu essa tal liberdade que ele procurava. Porém, ele rodou, e ele não conseguiu fugir tanto de onde ele esperava. Ele conseguiu, eu acredito que, a gente acredita na real, que ele passou por esse tanto de problema, mas também foi uma forma de amadurecimento como pessoa, mesmo ele não indo tão longe de onde ele esperava. Esse foi o nosso trabalho. A gente demorou bastante para elaborar esse vídeo que vocês estão vendo. Eu espero que vocês todos tenham gostado desse vídeo. E é basicamente isso.